Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Mais uma vez, programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, é com grande alegria que nós hoje vamos dar continuidade na segunda parte do estudo do Livro dos Espíritos. É um estudo sequencial, são muitas perguntas nesse capítulo, são perguntas importantíssimas que falam exatamente sobre a questão da separação do corpo e da alma. E é importante nós compreendermos, tem dor, não tem dor, tudo isso você vai ver no primeiro programa. Hoje nós vamos avançar em outras perguntas, em outras respostas, para compreender integralmente como funciona o momento da morte. Morte do corpo físico e a sobrevivência do corpo espiritual no seu mundo verdadeiro. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos estar juntos uma vez mais pela TV Mundo Maior. A TV Mundo Maior, a nossa gratidão, as casas André Luiz, mas a nossa gratidão em especial a quem nos assiste nesse momento. A quem manda mensagem pelo WhatsApp, Instagram, e-mail, quem está em contato conosco durante as palestras. É por você que nós estamos aqui semanalmente, estudando seja o Livro dos Espíritos, seja o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer mandar mensagem para mim, quer mandar mensagem para o Sérgio? O nosso WhatsApp é 19 997 782794. Se você reside fora do Brasil, é só colocar mais 55. Quer nos acompanhar no Instagram? Passe a nos seguir. O do Sérgio é @sergio.vilar.37 e o meu é @AndréLuizCVilar. Se preferir o e-mail, nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu é vilardandré2@yahoo.com.br. Como o nosso querido Sérgio acabou de falar, nós vamos agora dar continuidade no que vimos no programa passado. Se você porventura não assistiu, não tem problema, assista neste momento que vamos dar início e após o término deste, vá no nosso canal do YouTube e assista a parte primeira, que lá você vai ver outras abordagens que Allan Kardec deu para este tema importantíssimo. Então nós estamos vendo do livro 2º, capítulo 3º, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Item 2, separação da alma e do corpo. Questão 158. O exemplo da larva, que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e, por fim, de uma nova existência? Resposta: uma pálida ideia. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazeis. Que Kardec fala da larva, que tem a sua morte aparente, para depois dar a sua jornada evolutiva. É muito importante nós citarmos que estarmos reencarnados na dimensão que estamos não é fácil. A crosta, ela é uma região muito difícil. Ainda respira o materialismo, a inveja, a cupidez. Se nós temos a tendência para o alcoolismo, para as drogas, para a alimentação desregrada, para a sexualidade desregrada, se nós já trazemos em germe a depressão, a ansiedade ou algum síndrome, aqui é um campo propício a eclodir tudo isto. Se nós não mantermos a vigilância, se nós não mantermos a prudência, nós vamos cair numa destas armadilhas que geramos para nós mesmos no ontem. Por que muitas pessoas aspiram novamente a estar no mundo espiritual? Porque lá nós temos uma liberdade que não temos aqui. Depende da região espiritual que nos encontramos. Todo mundo quer ir para nosso lar, mas nem todos vão. Nós temos que compreender que o mundo espiritual é muito vasto. Tem regiões bonitas, mas também tem regiões muito difíceis. Por isso que o nosso trabalho aqui na Terra, no campo do bem, no campo da família, no campo profissional, no campo social, perante a nossa própria consciência, é fundamental. É muito importante que nós aproveitemos esta existência. O Dr. Marco Antônio,
que é o benfeitor espiritual aqui do centro de Itapira, do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, sempre nos alerta sobre a importância desta existência, a importância de aproveitarmos o nosso tempo, as nossas oportunidades, porque não sabemos quando retornaremos ao mundo espiritual. É importante, André, também citar que em vários momentos dessa obra, os espíritos falam para Kardec, porque Kardec tenta buscar, na condição de um professor, na natureza, algo que possa ser semelhante àquilo que os espíritos querem dizer. E eu gosto muito que os espíritos sempre dizem assim, olha, é uma ideia pálida, é uma ideia pequena, mas se você consegue olhar por esse ângulo, poderíamos dizer que é mais ou menos semelhante. A gente fica pensando, André, a dificuldade que os espíritos tiveram para trazer uma mensagem que era totalmente desconhecida pelo nosso intelecto. Por isso Kardec teve que criar várias palavras novas, mas também não poderia criar um vocabulário todo, apesar de ter criado muitas palavras. Mas é interessante nós analisarmos que Chico Xavier, por exemplo, na condição de um completista da doutrina espírita, já veio avançar, principalmente com a obra de André Luiz. Nós temos visto muitas pessoas, ao falar do tema da morte, inclusive muitos espíritas, que não a compreendem de modo integral. A morte é um processo, a morte física, é evidente, é um processo natural que todos nós estamos sujeitos. Nós nos preparamos para um casamento, nós nos preparamos para uma promoção no trabalho, nós nos preparamos para a vinda de um filho, nós nos preparamos para mudarmos de cidade. Nós precisamos nos preparar também quando Deus nos chamar de regresso ao plano espiritual. Para Deus não existe quem desencarna jovem ou idoso. É o tempo. Tem pessoas que o tempo é 30 anos aqui na Terra. Tem pessoas que o tempo é 40, 80, 90. Cada um de nós tem um tempo. Tem pessoas que desencarnam com 15 anos, uns por abuso. A espiritualidade fala, tem determinados momentos que se tira da vida uma pessoa para que não venha se comprometer ainda mais. Então nós temos que nos preparar para esta realidade. É difícil deixar os filhos? É muito difícil. É difícil deixar a casa que compramos com tanto suor? É difícil. É difícil deixar a esposa que amamos, o marido que amamos? É difícil, mas temos que nos preparar, porque se nós não nos prepararmos, o sofrimento do outro lado é maior. Se nós não conscientizarmos de que eu já tenho que deixar os meus filhos preparados para caminhar com as pernas próprias, eu vou sofrer do outro lado porque eu criei ele dependente de mim. Se eu não preparar minha família emocionalmente, como é que fica? Tudo isto faz parte de um processo aqui na Terra. Por isso que a espiritualidade fala, por que muitos espíritos do outro lado estão perturbados? Porque não prepararam o retorno, não prepararam o caminho, não prepararam a família, não deixaram tudo encaminhado, desencarnou aí falou, eu não sabia, e agora? Aí pelos filhos não estar preparado pela desencarnação do pai, da mãe, de um parente, muitas vezes compromete até mesmo o patrimônio financeiro. Então essas questões que nós estamos vendo hoje, nós precisamos ver, porque no meio espírita se fala muito de tudo, e está se esquecendo de falar pontos doutrinários fundamentais como que estamos vendo hoje. Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Resposta: depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. É interessante, a gente sempre tem comentado isso, tanto eu quanto o André Luiz, em que cada indivíduo é um indivíduo à parte na criação divina. Nós não podemos generalizar. Cada reencarnação é um tipo, cada desencarnação é outro tipo. Mas nós sabemos que a grande maioria dos espíritos,
ao chegar ao mundo espiritual, não tem uma consciência de que desencarnou, de que já está no mundo espiritual. Quando ele desperta no mundo espiritual, da mesma maneira que a gente desperta pela manhã depois de uma noite de sono, a vida prossegue. Tem muitas pessoas que dizem para mim assim: Sérgio, o meu marido desencarnou, a minha esposa desencarnou, para onde que eles vão? Eu digo, olha, na grande maioria das vezes, continuam na própria casa. Para onde eles iriam? Eu sempre dou aquele exemplo. Quando você fica hospitalizado num hospital, alguns dias, às vezes até meses, quando você sai do hospital, para onde você vai? Você vai para sua casa. Então, assim também é o desencarne. Salvo a pessoa ir para um hospital, pode ir para as zonas umbralinas de grande sofrimento, como André Luiz descreve para todos nós, como Camilo Castelo Branco descreve no livro Memórias de um Suicida. Agora, o importante é nós sabermos que vamos chegar no mundo espiritual de acordo daquilo que nós fizemos aqui na Terra. Nós podemos também ser muito bem recebidos no mundo espiritual, pelo nosso trabalho. Quando o Dr. Bezerra de Menezes desencarnou, houve uma grande festa. E quando ele foi levado, que ele estava sendo velado na federação, que ele despertou-se, e ele então é levado para uma janela, tinha uma multidão numa praça de frente à federação, ele pergunta, quem é esse povo todo? Hoje é dia de feriado? Hoje é um feriado? Diz, não, são pessoas que vieram encarnadas e desencarnadas saudar você, pelo trabalho que você fez quando estava entre nós. Então, é o comportamento, é o trabalho. A nossa verdadeira pátria não é esta. Nós estamos na crosta de passagem. Aqui é uma cópia muito pálida do que tem nas regiões superiores. O que nós temos aqui de mais avançado, de mais sublime, de mais tecnológico, no mundo espiritual, há muito tempo já foi superado. No livro Nosso Lar fala de tecnologia que não chegou nem aqui ainda, e de outras que chegou depois de 50, 60 anos da publicação do livro. Então nós estamos ainda com uma visão muito limitada do mundo espiritual, do mundo físico, ainda somos muito regidos pelo nosso orgulho, pelo nosso ponto de vista, pela nossa vaidade. E tudo isso atrapalha o lindo trabalho que nós podemos desenvolver na seara do bem. Precisamos começar a pensar como grupo, precisamos agir como grupo, precisamos ver que tem pessoas do nosso lado enfermas da mente, enfermas da vontade, enfermas nas decisões, e de que Deus permite que cada um tenha o seu momento. Como dizia o próprio Jesus, cada um segundo as suas obras. Já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Mar. Queridos amigos, já retornamos. Esse programa que é, na verdade, uma continuidade. Foram 2 programas que falam sobre o capítulo da morte. Como que é a morte, como que é a separação do corpo e da alma. É um capítulo muito bacana. Estamos com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Não é mesmo, André Luiz? É real, nós estamos com esta continuidade de um tema apaixonante. Eu gostaria de fazer um convite especial. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizamos pelo Facebook e pelo Instagram a transmissão ao vivo para os amigos em Portugal, em direto, do nosso Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é a oportunidade que nós temos de chamar os bons espíritos, o nosso anjo da guarda, os nossos familiares que estão desencarnados, lúcidos do outro lado, para que juntos possamos emanar paz, amor, vibração positiva. Então você pode acompanhar pela minha fanpage, procurando por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar de número, como você pode acompanhar pelo Instagram, @André Luiz C. Vilar. Venha participar conosco já neste domingo. Dando continuidade, questão 160. O Espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra
e que morreram antes dele? Resposta: sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o veem, receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. É interessante, não é? Porque eu gostaria de, antes de responder e de fazer um comentário, melhor dizendo, dessa resposta, é importante nós analisarmos que o grande erro das religiões é exatamente pegar um versículo e colocar nesse versículo toda a sua oratória, porque nós vamos cometer um grande erro. Porque todo versículo faz parte de um capítulo. Então nós vamos perceber que não podemos pegar uma pergunta e resposta e dar como definitiva. Por quê? Porque Allan Kardec, na condição de um sábio professor, ele fazia pergunta, sabendo que a classe dos espíritos na Terra se divide em 3 partes, aquela escala espírita. Logicamente, as perguntas são delineadas para cada classe. Essa pergunta, por exemplo, é para aqueles espíritos que já atingiram um grau capaz de chegar no mundo espiritual em condições de compreender e de saber a sua situação e são recebidos por espíritos familiares e amigos. Diga de passagem, essa classe é muito pequena. É muito pequena. Então nós temos que tomar cuidado de generalizar isso numa palestra, por exemplo, como eu vi certa feita, o orador, e é um perigo, porque nós vamos passar uma ideia falsa para as pessoas de que realmente todos chegam e todos vão ser recebidos pelos parentes, todos vão ter fé. Não é assim que funciona. Esse grupo de pessoas, volta a realçar, é um grupo, André, muito pequeno, que chega no mundo espiritual, vê os familiares, vê os amigos, é pequeno. Agora, o interessante também, querido Sérgio, é que cada um vai se candidatar ao modo que quer chegar no mundo espiritual. Ah, eu quero rever a minha mãe que eu tanto amo, eu quero rever meu pai, eu quero rever meu avô, salvo se eles já não tiverem reencarnados. Mas nós podemos perfeitamente planejar nossa existência no campo do bem para chegar do outro lado e colher tudo isto. Inclusive, André, você pode até mencionar, e eu gostaria, o caso de André Luiz. Sim, André Luiz chegou no mundo espiritual, não tinha uma compreensão de que após a morte continuava a sua jornada evolutiva, ficou sabendo que a vida continua pela forma drástica, porque foi para um umbral mais denso. Quando recebe ajuda depois de 8, 9 anos naquela região, ele sabe que quem intercedeu por ele foi a sua mãe. E ele ficou com vontade de vê-la. Viu em desdobramento, porque sua mãe estava espiritualmente numa condição acima dele. Depois de anos no mundo espiritual, ele teve a oportunidade de visitar o seu antigo lar. Então, no mundo espiritual, às vezes a gente imagina, estou desencarnado, o espírito já faz o que quer do outro lado. Não é assim também, não. Um Chico Xavier, eu até concordo, ele tem um poder ilimitado para a nossa condição ainda. Um Dr. Bezerra, um Ismael, não vamos aqui nem falar de Jesus, mas o que não é a condição de André Luiz, o que não é a nossa condição. Então nós podemos sim nos preparar para chegarmos no mundo espiritual e recebermos a visita deles. Mas isso é um preparo. Ah, o passe vai me dar isto? A oratória vai me dar isto? A desobsessão vai me dar isto? Vai ajudar. Mas eu vou demonstrar ser espírita fora da casa espírita. Porque ser espírita na casa espírita, eu tenho todo um meio favorável. Não adianta eu ser um bom espírita na casa espírita, chegar no trabalho ser arrogante, soberbo, vaidoso. Eu chegar no meu lar, ser prepotente. Eu dirigir que nem doido no trânsito. Então, eu tenho que ter conduta espírita fora do centro espírita também. Não apenas dentro do centro espírita. Penúltima questão do programa de hoje, 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se deliberaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verifica simultaneamente? Geralmente é assim,
mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. André, é interessante nós analisarmos isso, porque muitas pessoas perguntam para nós no Centro Espírita, mandam mensagem, perguntando isso. Uma pessoa que morreu, por exemplo, de um incêndio, o seu corpo todo queimado, uma pessoa que teve um acidente violento, não é? Como é que funciona essa questão? A pessoa sente muita dor? Não, porque o nosso corpo é limitado. E quando nós começamos a ter dor, a dor tem limite. Então, automaticamente, nós passamos por aquele desmaio. E aí nós não lembramos de mais nada. Então a pessoa não acompanha todo aquele sofrimento, não acompanha seu corpo pegar fogo por inteiro, ele acompanha o começo do processo. Em seguida, automaticamente nós já somos aí desligados. Desligado não quer dizer que os liames vão ser afrouxados e o espírito já sai do corpo. Também demora um pouquinho para que o espírito, para que os liames possam ir gradativamente sendo desligados e o espírito então ser libertado do corpo, como os espíritos explicam para Kardec. Isso daqui fica muito fácil da gente entender, querido Sérgio, querido telespectador, quem está numa desobsessão. Para muitos que estão nos assistindo, por não estar com contato direto com o mundo espiritual, às vezes não conseguem entender. Mas isto daqui é perfeitamente entendido para quem dialoga com o espírito que desencarnou de modo violento e não sabe, desencarnou queimado e não sabe, o carro teve uma batida violentíssima e ele pensa que ainda está nas ferragens. Então isso daqui tudo você vai compreender melhor dialogando com o espírito e ouvindo o seu depoimento. Aí sim a gente vai compreender de modo nítido isto. A nossa última questão de hoje é a questão 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Resposta: frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de uma vez. Mas, muitas vezes, a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. E um comentário de Kardec: não se trata aqui senão da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem, por meio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, ele pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e a perde necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, mas pelo contrário, pois em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. É por isso que a gente sempre diz, né, André? Você até mencionou a experiência no trabalho mediúnico, você está trabalhando comigo no mediúnico desde praticamente os 16, 17 anos de idade, então você já tem mais de 10 anos no mediúnico, eu já tenho mais de 30 anos no mediúnico, então a gente percebe que isso é verdade, tem pessoas que já desencarnou há muito tempo, por exemplo, de um acidente automobilístico, e ela ainda está preso na sua mente, naquele lugar. Por isso que é comum quando um médium vidente passa, por exemplo, numa estrada e vê um espírito. Vê espíritos ali e quando vai fazer um estudo sobre aquele lugar, percebe que houve realmente um acidente naquele lugar e que morreu pessoas. E as pessoas estão ligadas ainda na sua mente, naquele momento. Então, André, vamos falar um pouquinho dessa questão que é muito importante, porque é uma questão de que o espírito fica aprisionado. Por exemplo, outro dia nós atendemos um espírito, conversando com ele através do médium, e exatamente ele havia morrido há muitos anos atrás num incêndio de um prédio, e ele até hoje não teve consciência do que aconteceu. Como também, André, nós vamos ver quando o espírito é merecedor, no livro Somos Seis, de Chico Xavier, que eram 6 espíritos que desencarnaram naquele prédio Joelma, em São Paulo, e eles logo de imediato foram atendidos por familiares, porque eles estavam resgatando um crime que eles haviam cometido numa vida anterior. Para as pessoas que não conhecem, a cidade de Itapira é fronteiriça com o sul de Minas. E aqui nós tivemos uma das batalhas finais da Guerra do Café com Leite, da Revolução de 32, e é muito comum, de quando em quando, nós conversarmos com um soldado, com um comandante,
que está preso na época de 1932. Ainda estão entrincheirados, porque aqui é uma coisa interessante, André. O Dia do Soldado Constitucionalista, André, nós vemos que tem um evento que a prefeitura promove. E muitos médios chegam a ver aqueles espíritos ainda naquele descampado. Ainda estão ali entrincheirados diante da luta. Queridos amigos, o tempo passa muito rápido. Nós vamos encerrando o nosso programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.